E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com uma impressora Epson da linha EcoTank, modelo L3250. Ela está com um probleminha, uma dificuldade em puxar o papel de gramaturas mais altas. É um problema bem comum acontecer dessa máquina, que é o desgaste do pick-up roller, que é a borrachinha, né? É o mecanismo responsável por fazer o tracionamento do papel. Então hoje eles vão estar fazendo a substituição dessa peça. Então, para começar, a gente vai ter que remover a parte do módulo scanner, né? Para isso, a gente tem aqui na parte frontal dela, tá virando ela aqui. Não tem problema estar levantando assim de momento, tá? Porque ela tá com toda vedada na parte dos tanques, então não tem o risco de vazamento de tinta, tá bom? Então, esse modelo aqui, ela tem um parafusinho nessa região aqui, como vocês podem estar vendo, tá? Esse modelo aqui em particular, ela conta com um sisteminha, ela abre até esse ponto aqui. É um sisteminha que o pessoal da Epson colocou, né, para fazer a desobstrução do papel. É a forma que eles encontraram para caso haja o atolamento do papel na parte interna dela, você consiga estar levantando a tampa do scanner, né, para fazer a remoção do papel. Diferente da HP, esse daqui você já não pode puxar o papel pela parte traseira dela. Ele entra por aqui, né? Uma vez que o papel atolou, você não pode estar puxando por aqui mais. Por isso que eles colocaram esse sistema aqui para você estar levantando a tampa do scanner, né? Nesse formato aqui, né? Ele vai estar desse jeito aqui, fechado. Vai estar desse jeito. Você só vai suspender ela aqui. Ela tem uma trava nesse lado aqui que mantém a tampa aberta. Estando desse jeito, você consegue ter acesso à parte interna. Com muito cuidado, né? Tem a indicação que você não pode, né, danificar esse cabo aqui, que esse aqui é o cabo que faz a ligação entre a placa lógica, o cabo e o carro de impressão. Então muito cuidado ao manusear esse ponto aqui. Mas esse é o ponto que eles encontraram, né, para você estar fazendo a desobstrução do papel, que é onde você puxa o papel que atolou. Essa sim, diferente da HP, que você não pode puxar pela frente, né? A Epson já tem a opção de você puxar pela frente. Se você optar por puxar o papel por trás, corre o risco de estar danificando a alavanca do sensor, que é um bracinho que fica bem aqui, que ele que faz o controle, né? Ele que diz para a placa lógica da impressora que tem papel naquele ponto ali. Então, esse modelo em particular, você consegue desatolar o papel puxando pela parte da frente, tá bom? Então, para a gente fazer a remoção do módulo scanner, a gente tem que estar soltando esse parafuso aqui, que está nesse ponto. Então, para isso, a gente vai precisar das seguintes ferramentas, tá? Uma chave Phillips. Vamos estar precisando de uma pinça também, de ponta fina, né? Não precisa ser necessariamente de bico curvo, tá? Pode ser de bico reto mesmo. Um alicatinho de bico. Vamos precisar das peças, né? Que a gente vai fazer a troca, que é o pick-up roller, que é essa peça aqui. E essa outra pecinha aqui. Eu vou estar botando o nome na descrição depois do vídeo, tá bom? E vamos estar precisando também de uma espátulazinha de plástico. Caso você não tenha, o ideal é que seja de plástico, tá? Para não agredir o equipamento, tá? Caso não tenha, você pode estar usando uma espátulazinha de metal mesmo, mas com muito cuidado para não danificar a carcaça, né? Não fazer risco na carcaça. Com a chave Phillips, a gente vai vir aqui na parte frontal da máquina, com ela com a tampa levantada, para cima aqui assim. A gente vai remover esse parafuso aqui. Você guarda bem ele, tá? Os parafusos geralmente são da cor da carcaça, para não ficar aparente. Feito isso, vocês vão ver que tem outro parafusinho bem aqui internamente, ó. É um parafusinho prateadinho com uma roelinha. Com a Phillips também você consegue estar removendo ele. Eu vou abaixar um pouquinho aqui, para ficar fácil de eu remover. Esse aqui é o parafusinho. Feito isso, você vai levantar aqui e vai abrir essa tampa. Vou repetir para vocês verem aqui. A tampa vai estar desse jeito aqui, levantada, né? Então, aqui você vai virar a tampa lateralmente, ó, puxando ela para o lado. Nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido que eu estou retirando, é o mesmo sentido que você vai colocar novamente e encaixar ele aqui. Beleza? Então, a gente vai remover essa tampa lateral. Com isso, a gente ganha acesso à parte dos cabos flash aqui, ó, na lateral. Vocês podem ver aqui. Bem nesse ponto aqui, ó. Temos o flat do scanner e o flat do motor do scanner, o drive motor lá. Então, feito isso,
A gente volta aqui pra frente novamente, a gente vai, vocês vão ver que já vai se soltar aqui, ó, essa travinha aqui. Então é só levantar o scanner, a tampa já vai se levantar junto. Não sei se vou conseguir mostrar bem pra vocês aqui. Então aqui a gente vai ter o flat do painel de controle. A gente vai começar soltando ele primeiramente. Aqui ele vai ter uma proteção de plástico aqui em cima. Tá? Vai ter uma colinha adesiva aqui, tem que tomar muito cuidado na hora de tirar. Feito isso, você puxa ele para trás. E o cabo flat sempre puxa em linha reta, tá? Não pode ficar dobrando ele para não correr o risco de danificar. Então, a gente puxa ele em linha reta para cima. Do mesmo jeito que a gente tirou, a gente vai colocar em linha reta também. A mesma coisa serve para esses dois cabos flat aqui atrás. Um é do scanner e o outro é do motor, do drive motor. Também puxando em linha reta. Você aproxima o dedo o mais próximo possível da placa lógica, tá? E puxa em linha reta. Mesma coisa pro outro. Feito isso, já desconectamos os cabos do painel e do scanner. Para remover o módulo scanner, basta você levantar ele para cima, nesse sentido aqui para cima, e deslizar nessa direção aqui, tá? Levanta e desliza para cá, aí ele vai ser removido. Para quem for precisar fazer a manutenção no módulo scanner, pronto, você chegou nesse ponto aqui, é nessa parte, nessa peça aqui que você vai trabalhar, tá bom? Então chegou aqui, você já concluiu esse passo aí. No nosso caso, a gente vai continuar com o processo de desmontagem da máquina. Tá, o ponto que a gente vai trabalhar nessa máquina aqui é nesse ponto aqui, ó. Nós temos o pick-up roller e temos o separador de papel que fica nessa região aqui embaixo. Como vocês podem ver aqui, esse aqui é o separador de papel e esse de cima é o pick-up roller, beleza? Então, para não ficar atrapalhando a gente vai tirar essa tampa aqui da frente. Basta aqui você deslocar com cuidado essa parte do plástico, que ele é removível de forma bem fácil, tá? Sem complicação. Feito isso, agora a gente vai soltar este parafusinho aqui, que segura o suporte do pick-up roller, né? Que a gente vai tirar esse módulo aqui, essa capa de proteção. Lembrando aqui, nesse ponto, temos que tomar bastante cuidado na hora de remover, porque onde está esses cabos flat que fazem interligação com o carro de impressão, lá embaixo, não sei se vocês vão conseguir ver aí, eu vou aproximar depois, é onde tem a mola do braço, né, do atuador do sensor de papel. Então tem que tomar muito cuidado na hora de remover. Eu vou mostrar para vocês aqui como que faz, tá bom? Então vamos lá. Para isso, a gente vai novamente com a nossa chave Phillips nessa parte aqui. Vamos remover este parafuso aqui. Feito isso, para a gente estar fazendo a remoção dessa peça aqui, antes de remover ela, a gente precisa desconectar o cabo que os cabos flat, né, que interligam ao carro de impressão. Então, com muito cuidado, lembrando novamente, cabo flat você sempre puxa em linha reta, tá? Evite fazer torções no cabo, tá bom? Isso danifica o cabo e geralmente não tem conserto cabo flat. Uma vez que você dobrou ou danificou os contatos, não tem conserto, tá bom? Seria só substituindo por novo. Mesma coisa para o outro. Desligamos também o cabo do motor, do drive motor. Feito isso, eu vou tentar aproximar para vocês aqui, para mostrar para vocês de perto essa molinha que a gente precisa estar removendo. Para vocês verem. Vou pegar aqui esse papelzinho. Ó, bem aqui nesse cantinho, aqui embaixo, ó, vocês podem ver ali, tem uma molinha. Bem ali embaixo. Aqui nesse ponto aqui, ó. Essa molinha ela é bem frágil, tá? Você não pode esticar muito ela, senão ela já perde a função dela, tá bom? Então aqui, com a ajuda do alicate de bico ou a pinça, né, se você preferir, qual for a melhor opção para vocês. Eu gosto de utilizar a pinça, né, de bico curvo, que é bem mais simples de pegar ali. Deixa eu mostrar para vocês. Ela solta com muita facilidade. Não tem problema caso ela solte, igual aconteceu aqui. Ela soltou e caiu ali dentro. Então, mas depois, isso a gente consegue remover depois, tá? A gente só não pode esquecer de voltar lá no lugar. No meu caso aqui, ela acabou de escorregar, ela foi lá para baixo, né? Mas não tem problema que a gente vai chegar naquele ponto, a gente vai conseguir estar removendo, tá bom? Então, ó, para remover essa capinha de proteção, que é o suporte do eixo do pick-up, aqui bem nesse cantinho aqui, ela tem uma travinha de plástico. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui.
bem nesse ponto, eu vou aproximar um pouquinho mais para vocês aqui, bem nesse pontinho aqui, ó, aqui embaixo, tem um pontinho de plástico. Aquele ali a gente vai pressionar ele para poder estar deslizando ela para trás. Então aqui com a ajuda da espátulazinha, a gente vai vir nesse ponto aqui e empurrar ela para trás. Você vê que ela sai com facilidade. Entendeu? Ó. A gente guarda aqui no cantinho, a gente não vai precisar mexer nela agora. Então agora nós vamos partir para remoção do pick-up roller. Para ficar mais fácil a gente trabalhar aqui, eu vou estar removendo essa tampa lateral, tá? É bom que com isso você já consegue também inspecionar, né? Fazer a inspeção já do sistema de limpeza da sua impressora, tá bom? Aqui atrás aqui nós temos um parafuso que dá acesso ao dumper, né? De descarte da tinta, um reservatório de descarte, né, da impressora, onde tem uma almofada, né? Uma espuminha que faz a absorção da tinta que não é utilizada mais pela impressora. Que é bem simples, tá? Depois que você soltou o parafuso, basta você deslizar nesse sentido aqui. Segura aqui embaixo e puxa ela. Vai sair, né, desse jeito aqui. Feito isso, você tem acesso aqui ao reservatório, né? Digamos a lixeira da impressora, um termo mais leigo, né? Que é onde ela descarta a tinta do processo proveniente, né, do processo de limpeza, da manutenção do carro de impressão. Ela vem para cá, faz o processo de limpeza e é para cá que é descartado essa tinta. Para remover ele, tem um parafusinho aqui, ó, como todos os outros. Lembrando, são todos do mesmo tamanho, tá? Não tem o risco de misturar. A única coisa que muda é a cor dele. Os parafusinhos, lembrando, o parafusinho preto geralmente é mais para a parte estética da máquina, né? Então eles geralmente ficam à vista. Então por isso que são da cor preta. E os que são da parte interna, como vocês podem ver, são tudo prateadinho. Para quem for fazer a limpeza só no dumper, né, de descarte, basta você só acessar esse ponto, tirar, fazer a troca da almofada, entendeu? E tá feito aqui o processo. Para tirar é bem simples, né? Depois que você soltou esse parafuso, basta você deslizar ele para frente, né, pro seu sentido, e você já tem acesso a ele, faz a troca da espuma, coloca uma nova, encaixa e tá feita a limpeza aqui do reservatório, beleza? A gente não vai mexer nesse ponto. Para remover essa tampa aqui também é bem simples, basta você deslizar pro seu sentido aqui, ó. Lembrando, são todas travas plásticas, tá? Então, dependendo do tempo que você já tem a máquina, toma muito cuidado, que às vezes eles já estão ressecados e corre o risco de ocasionar trincas ou quebra da carcaça, tá bom? Bom, agora a gente já temos as engrenagens mais aparentes, a gente consegue ver aqui, melhor fácil acesso, né? E para a gente estar removendo esse pick-up roller aqui, a gente precisa estar acessando esse lado aqui. Nesse lado, vocês vão ver que ele tem aqui a ponta do eixo. Esse modelo aqui, ele já está trincado, ele está quebrado uma orelhinha. Eu vou pegar o original aqui para vocês verem. Ó, você vê aqui, ó, que ele tem duas travinhas plásticas. Essas travinhas é o que segura o eixo, né, o pick-up roller no local. Nesse caso aqui ele já ressecou, então quebrou, então só está com uma travinha lateral. Para tirar bem simples, é só você achar a posição aqui certinho. Pode fazer com a mão mesmo, a posição. Se você precisar rolar ele na posição para ficar de fácil acesso, basta você rolar o mecanismo aqui e alinhar ele para o seu sentido, que ele já vai sair. No meu caso, como ele já está quebrado, então ele já sai com muita facilidade. Basta você aqui, ó, empurrar para trás aqui a bandeja, né, do papel. Aí você alinha aqui, ó, alinha o mecanismo para você poder estar fazendo a remoção do pick-up roller. Lembrando, você não pode forçar muito, tá? Ele sai nessa posição aqui, como você pode ver, ó. Essa parte ela tem que estar para cima para você poder estar removendo. Uma vez liberada aquela trava na lateral, basta você deslizar para o sentido da direita, no modo que você está desmontando. Ele vai sair com muita facilidade, entendeu? Ele vai estar nessa posição, basta você deslizar para a direita. Então essa aqui é a peça danificada, essa aqui não tem mais utilidade, tá?
Isso aqui vai ser para descarte. Chegamos nesse ponto aqui. A gente também, já que o pick-up roller é só aquela peça ali, tá? Se for o caso, você troca só aquele ali, substitui pela outra e a gente já pararia por aqui. Mas no nosso caso a gente precisa trocar ainda também o separador de papel, que é esse rolinho aqui embaixo, tá? Pra gente tirar ele de forma segura, sem danificar a mola, que dá pressão nele aqui, a gente precisa remover também essa bandejinha aqui, ó. Então agora que entra a questão da pinça de plástico aqui, a espátulazinha de plástico, né? Então, aqui nesse ladinho aqui, ó, vocês vão ver que tem os pontos de apoio dela. Tem um ponto aqui, ó, vocês podem ver, e a mesma coisa nesse outro lado aqui. Então, pra gente estar removendo, a gente vai encaixar a pontinha da ferramenta aqui. Você vê que ela sai com muita facilidade, sem forçar, tá? Lembrando. A mesma coisa você repete pro outro lado. Esse outro lado aqui, ele é mais curtinho o espaço, então ele tende a ter um pouquinho mais de resistência, mas nada tão complicado. Aqui embaixo vão ter duas molinhas. Toma muito cuidado para não perder essas molinhas, sai com bastante facilidade também. Então chegamos aqui no ponto. Aqui vocês veem que vão ter uma molinha bem aqui, ó. Essa molinha aqui, que é o que causa a pressão aqui, ó, no separador de papel. É muito comum o pessoal que imprime bastante parte gráfica, com gramaturas muito mais altas, dar uma pressão extra nessa molinha aqui, porque o que faz o tracionamento do papel é a tração desse separador com o pick-up roller, tá? E dependendo da utilização do papel, ele desgasta muito mais rápido. Vocês vão ver aqui na hora que eu remover que ele está bem gasto essa superfície, então ele já não consegue separar mais a folha. Então causa a dificuldade da impressora puxar o papel. Ela tenta e dá como sem papel ou papel atolado, tá? Então pra gente tirar aqui com a pincinha mesmo, você pode estar tirando, encaixa ele aqui por baixo e puxa pra cima. Ó, vê que sai facinho. É comum também essa molinha desgastar com o tempo, tá? Quando ela desgasta, geralmente ela fica desse jeito aqui, ó. Vocês veem aqui que ela tá bem tensionada, então ela tá boa ainda. Não sei se dá pra vocês verem aqui. Mas com o tempo ela tende a fazer isso aqui, ó. Dar uma folgada na mola. Aí ele perde essa pressão, tá? Então feito isso, vamos deslocar o carro aqui pro cantinho de novo, para ele ficar em cima do dispenser dele ali. A gente vai virar a impressora agora. Vocês vão conseguir ver. A gente vira ela aqui. A gente tem acesso ainda lá embaixo. A gente vira ela. Eu não vou conseguir mostrar bem pra vocês, ela fica bem aqui na parte de baixo. Ó, como vocês podem ver, até a molinha do sensor de papel já saiu, tá? Você vê que não tem erro. Aqui também ela tende com o tempo dar uma folgada, tá? É bem sensível essa molinha, então tem que tomar muito cuidado com ela para não amassar ela. Ó. Só a gente guardar aqui no cantinho. Então, aqui por baixo da impressora, geralmente ela tem a bandeja do papel, que é essa parte aqui. Ela tende a tampar, não sei se vocês conseguem ver lá, ó, ela tampa a parte do acesso aqui, então vocês não conseguem encostar a mão aqui, porque esse aqui a gente empurra para baixo para estar removendo ele. Então para isso a gente puxa a bandeja para frente, com a mão aqui embaixo, ó, vocês conseguem ver aqui, vou tentar aproximar mais para vocês, ó. O dedo tá bem aqui embaixo, a gente com o dedo aqui eu consigo puxar ele para baixo, ó, e sacar o separador de papel. Ó, como vocês podem ver aqui, ó, também esse ponto aqui tá bem gasto, ó, diferente do outro. Ó a diferença de superfície. Ó, que gastou completamente. Então aqui nessa superfície aqui, o pick-up roller já não consegue mais separar o papel. Ele acaba tentando puxar o papel e o papel enrosca aqui, ele não consegue, né, fazer o aperto, ó, a separação das folhas. Às vezes corre o risco dela puxar mais de uma folha, ou dela ficar tentando e não conseguir, tá? Então essa peça que a gente vai trocar para um outro. Essa aqui também não tem conserto, tá? A
Geralmente a gente troca, ela tem uma molinha aqui interna que dá pressão. Vocês podem ver que ela tem um... Não dá pra vocês ouvirem, mas ela tem uma molinha aqui dentro que gera uma pressão, tá? Ela tende a estourar e quando estoura também é inútil essa peça aqui. Ela para de exercer sua função. A gente vai colocar uma outra, nova. Você vê que a borrachinha é bem espessa ainda, tá zerada. Então, o processo de colocação é o mesmo, tá? A gente vai encaixar ela por baixo. Ele só tem um jeito de encaixar, então não tem erro. Vocês podem ver aqui, ó. Ela encaixa, fica aqui. Tá colocada, substituída a peça nova. Lembrando, ela não entra forçado, tá? Esse barulhinho que ela fez aqui é porque ele tem aqui essas linhas aqui que seguram o papel. Então ele dá uma escorregada na mão e faz esse barulho, tá? Mas ele entra tranquilo. Então a gente pega a molinha novamente. Vamos botar ela de volta no lugar dela. A gente suspende aqui um pouco a impressora. Dá um espaço dele aqui. Eu vou usar o alicatinho de bico porque a minha pinça não tem força para segurar ele direito. Com o alicatinho de bico a gente encaixa lá embaixo e puxa ela de volta pro lugar, sem danificar a mola, tá? Ó. Beleza? Então a gente já fez a troca dele aqui. Agora a gente faz uma checagem aqui do mecanismo aqui do pick-up roller. O que a gente tem que se atentar na hora de desmontar o pick-up roller é que ele tem uma molinha aqui também, ó. Acabou soltando tudo aqui na frente de vocês, ó. Mas é até bom que eu explico melhor pra vocês aqui, ó. É bem simples, tá? Não é um bicho de 7 cabeças, ó. Você vê que são divididos em 4 componentes, tá? Então para encaixar ele aqui é bem simples. Então, você vai encaixar primeiro essa parte aqui, nesse sentido. Você vê que é tipo uma catraquinha, ó. Depois a gente vem com essa peça aqui, com esse pininho aqui pra baixo, onde a gente vai encaixar ele nesse outro ponto aqui. Feito isso, a gente vai pegar a molinha, vai encaixar a molinha aqui nesse ponto. Aí, como essa molinha é bem frágil também, então com a ajuda da pinça mesmo a gente consegue estar fazendo a colocação dela de volta no local. Vocês conseguem observar daí. Ó. E a gente checa o mecanismo, ó. Entendeu? Ela tem que responder exatamente desse jeito aqui. Beleza? Então, pra gente colocar de novamente no local, nessa posição aqui, é o mesmo jeito que a gente vai colocar de volta lá. Segura bem aqui. Ele tem uma proteção de plástico aqui também, você pode levantar aqui, ó, pra facilitar. Coloca lá na posição lá. Não precisa se preocupar com o alinhamento, tá? A gente vai fazer o alinhamento na hora que a gente colocar o eixo do pick-up roller. Então, vamos com a peça nova aqui. Para encaixar é do mesmo jeito que a gente tirou, com essa parte aqui pra cima, tá? Nessa posição aqui que a gente vai encaixar. Você vê que ela vai estar nesse sentido. A gente vai encaixar ele aqui. A gente vai alinhar bem. Muito cuidado com os cabos flats aqui, tá? Para não danificar, morder ou cortar eles. Aqui você tem que achar a posição, tá? Do mecanismo aqui, para você encaixar, ó. Bem simples. Depois disso aqui, a gente vai levantar essa haste aqui para cima e finalizar o encaixe. Vai achar a posição dele aqui. Encaixou. A gente volta aqui para ele encaixar no local. Então tá firme no local. Checa a travinha aqui, ó. Vocês podem ver. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Você vê que encaixou bem os duas travinhas, tá? Feito isso, a gente vai voltar para o processo de montagem. Agora nós vamos voltar aqui, colocar a bandeja de papel, fazer a colocação da molinha. Aqui é bem simples também, ó. Vocês podem ver que tem duas orelhinhas de plástico aqui, ó. Essas orelhinhas é o que prende a mola no local. Então é só colocar e apertar ela.
até ela ficar firme, ó, porque ela não solta. Ó, mesma coisa aqui para outra. Encaixou firme. A colocação é bem simples, tá? Ó. Vocês vão começar a encaixar a mola nesses dois pontinhos aqui de fixação. Deixa eu aproximar melhor para vocês aqui. Vocês vão conseguir ver. Aqui, ó, vai ter dois pontinhos aqui de fixação, ó, que é onde a mola vai ficar apoiada. A gente começa encaixando ali primeiro. Também não tem segredo, tá? Deixa eu aproximar para vocês verem, ó. Fica daquele jeito ali. Aí basta vocês alinharem a bandeja e começar pelo lado que vocês tiraram por último. Então a gente começa por aqui. Encaixou aquele lado primeiro, alinhou o restante e encaixou esse outro. Faz a checagem da bandeja. Beleza. Voltamos aqui pro suporte. Lembrando, você começa encaixando desse jeito. A posição 2 tem que ficar ali dentro, ó, como vocês podem ver. Ó. Deixa se apoia ali dentro. Não tem erro, tá, pessoal? Não tem dificuldade. Do mesmo jeito que se tira, ó, vocês encaixam novamente. Antes de parafusar, né, a gente vai checar o mecanismo certinho. Tracionando aqui de forma manual, ó. A gente desloca o carro de impressão para cá e testa o mecanismo, ó. Beleza. Eu vou pegar um papel ali pra gente testar certinho, de forma manual, tá? Estou aqui com a folha. A gente vai colocar nessa posição aqui e novamente vamos fazer o tracionamento manual. Bom, já vou aproveitar nesse ponto aqui para falar para vocês referente ao atolamento de papel. Nesse ponto aqui, geralmente é muito comum de acontecer o quê? Com papel meio úmido, ocorre o risco dele dobrar as pontas. Eu vou simular aqui para vocês, de acontecer isso aqui, ó, de dobrar a ponta e o carro de impressão fazer esse movimento aqui, ó, desse jeito aqui, onde ocorre a trava do carro de impressão e ocorre o atolamento. Nesse caso aqui, você não pode puxar mais nesse sentido aqui, ele só vai ter que sair para frente. Por isso é que ele tem aquele mecanismo lá, é aquela mensagem na tampinha. Vou mostrar para vocês aqui, ó, essa mensagem aqui na tampinha, que para você remover o papel atolado, você só levanta a tampa do scanner para ter acesso ao interior da máquina. Feito isso, você vai fazer o que? Você não pode mexer com ela ligada, então você vai desligar o equipamento primeiro da tomada, aperta o botão do painel, tá? Espera a máquina desligar, depois você desconecta ele da tomada e a máquina vai estar na sua frente, assim, nessa posição aqui, beleza? Você vai deslocar com a tampa do scanner levantada, né? Você vai deslocar ele pro lado que tiver mais fácil de você empurrar, tá? De menos resistência. Vai estar abrindo a tampa do scanner, vai ter acesso ao interior da máquina desse jeito aqui. E aqui sim, você vai segurar o papel de maneira que você consiga tirar ele de forma inteira, tá? Não pode ficar num pedaço de papel. Então você vai puxar desse jeito aqui, ó. Desse jeito aqui. Não precisa de muita força, tá? Puxar devagarzinho para tirar o papel inteiro, de preferência inteiro. Beleza? Ó, feito isso, você tira o papel, removeu a obstrução. O que você vai fazer aqui? Você volta o carro de impressão pro lado dele lá, de descanso, né? Que é onde ele fica aqui, ó,
o damperzinho de limpeza dele, né? O dispenserzinho. Ele vai ficar nesse ponto aqui. Abaixa a tampa do scanner, liga o equipamento na tomada novamente. Provavelmente ele vai estar em estado de erro, tá? O painel vai ficar com as luzes de erro, tanto da tinta quanto do papel aceso. Você vai apertar o botão de cópia e ela vai voltar a fazer o processo de checagem, né? A verificação dela, que é aquele momento que ela anda bem devagarzinho, fazendo a checagem dela aqui. Tá? Esse é um procedimento normal, tá? Ela tem de fazer esse movimento aqui e retornar. Ela fez essa verificação, ela tem de voltar ao estado de pronta novamente, tá? Lembrando que essa questão de papel atolado geralmente acontece muito quando o papel tá úmido, o papel já é um papel mais velho, tá? Ou já tá com alguns amassos na ponta dele que causa esse tipo de atolamento. Beleza? Outra coisa que pode causar é papel de gramatura muito alta também, com as bordas dele esteja meio curvada, ocorre isso também. Ou com aqueles papéis adesivos, né? Corre risco na hora de você imprimir ou a ponta do adesivo se soltar e começar a grudar na carcaça interna dela aqui e causa esse atolamento. Beleza? Vamos prosseguir aqui. Voltando, a gente vai retornar o parafuso para a posição que ele estava antes, né? Que é nesse ponto aqui. Ó. Um segredo, nesse ponto aqui. Beleza? Feito isso, antes de conectar os cabos aqui, a gente vai colocar aquela molinha do atuador de papel, essa molinha aqui. Acho que eu não vou conseguir mostrar pra vocês, porque ele fica lá embaixo no interiorzinho, tá? A gente vai levantar aqui o cabo flash. Muito cuidado nesse ponto aqui, tá? Pra gente ter acesso. Aqui com a ajuda da pinça, tá? A gente vai conseguir estar segurando ela aqui, nesse sentido aqui. Prontinho, como vocês podem ver lá. Tá de volta no local. Beleza? Feito isso, o próximo passo é encaixar novamente o cabo flash, tá? Encaixar novamente o cabo flash aqui. Deixa eu começar com o cabo flash aqui da cabeça de impressão, que é esse maiorzinho. Lembrando, do mesmo jeito, tá? Eu sempre vou salvar para vocês aqui. Cabo flash se puxa em linha reta e coloca em linha reta, tá? Sem causar torções. Então, beleza, encaixou. Boa. Esse outro flat aqui é o do sensor, do encoder, né? Que dá o posicionamento do carro de impressão, o mesmo esquema. E por último, o motor, né? Do carro de impressão. Feito isso, encaixa tudinho os apoios do cabo aqui, bonitinho. Beleza. Pronto. Esse ponto aqui a gente já tá concluído. Feito isso, agora a gente vai voltar aqui, né? Fazer colocar a tampa lateral. Lembrando pra vocês aqui, ó. O mesmo jeito que a gente tirou nesse sentido, é o mesmo jeito que a gente vai colocar. Pra vocês verem, aqui embaixo tem um pininho, plástico bem aqui, ó, um pininho aqui. E aqui na tampa tem um pininho aqui e outro aqui, que vão encaixar um aqui e o outro, não sei se vocês vão conseguir ver, bem aqui atrás aqui, ó. Tá? É um pouquinho chato de colocar, pessoal, porque ele entra meio apertadinho, então você tem que encaixar primeiro esse pininho daqui, ó, desse ponto aqui, você tem que encaixar ele primeiro, tá? Para depois os outros. Você encaixa ele lá. E assim que você vai encaixando e ao mesmo tempo você já tem que ir alinhando esse ponto aqui, ó. Você não conseguiu ver, ó? Você tem que encaixar e ir alinhando esse ponto, tá? Lembrando que não precisa fazer muita força, tá? Ó. É bem simples. E os outros, consequentemente, eles vão acompanhar o encaixe. Vai que fica alinhadinho. Não pode ficar assim. Ó, deixa eu simular aqui pra vocês aqui. Ó, ela não pode entrar e ficar desse jeito aqui. Tem que casar certinho, tá bom? Feito isso, a gente vai colocar o dispenser dele aqui de novo. Nesse ponto aqui. Bem simples de encaixar.
novamente com o parafusinho dele. Lembrando, tá, pessoal, o parafusinho prateadinho geralmente é da parte interna, e o preto, como ele é a carcaça em si, a parte estética dele é preto e vai ficar visível, então os parafusos pretos geralmente é os parafusos que ficam expostos, tá? Por isso que eles são pretinhos. Mas não teria problema nenhum, tá, pessoal, de eu colocar um parafuso de uma outra cor em um ponto que vai ficar visível, tá? Não interferir em nada o funcionamento do equipamento. Vou levantar aqui para vocês verem, ó. Nesse ponto aqui. Eu venho com a tampa aqui do dispenserzinho dele. Achou? Vocês podem ver, ó, parafusinho preto. Vai aqui. Bonitinho. E agora nós vamos efetuar a colocação do módulo scanner. Beleza? A gente retorna aqui a tampa frontal. Bem simples de colocar, tá? Ele é bem fácilzinho de tirar, é fácil de colocar. A gente começa aqui com o lado direito. Começa encaixando esse lado aqui primeiro, ó. Encaixou lá. E esse aqui você dá uma deslizadinha atrás e encaixa ela. Tá bem soltinho aqui, não tem segredo. Ó, deixa eu tirar aqui as pecinhas de descarte. Não sei se eu consigo mostrar pra vocês, pessoal, mas é que, ó, o jeito que a gente tirou deslizando pra esquerda. Então, para colocar, a gente vai fazer o mesmo processo, só que inverso, para deslizando para direita. Então, a gente começa encaixando aquela parte lá primeiro. Você pode ver que ele tem esse pininho aqui, que vai se encaixar com esse buraquinho aqui. Que, por sua vez, no outro lado é um buraquinho já diferente, né? Lá é um buraquinho. E aqui, desse outro lado, tem o pininho, que vai encaixar, ó. Aqui já é um pininho, beleza? Então a gente começa encaixando por esse lado aqui primeiro. Encaixou lá. O outro a gente alinha. Ele vai dar um pequeno estalinho quando ele encaixar no lugar, tá? Não pode forçar, tá, pessoal? Essa peça aqui, ó, só mostrar pra vocês. Ela é bem sensível, essa peça plástica aqui. Então, se você forçar muito, você quebra ela. E esse lado aqui fica solto, tá? Vou encaixar ela aqui primeiro. Vou voltar aqui para vocês aqui na posição. Encaixei esse lado aqui primeiro. Encaixou lá. O outro é só você achar o ponto certinho. Aí, ó. Beleza? Feito isso, antes de colocar o cabo flat, a gente precisa tirar essa peça aqui, ó. A gente precisa tirar ela pra gente ficar fácil a gente trabalhar. Para tirar ela é bem simples, a gente vai levantar a tampa do scanner e vai rotacionar ela aqui, ó. A gente vai remover ela fora. A gente vai começar encaixando essa peça aqui no lugar dela de volta, ó. É bem simples, vocês veem que ela tem essas travinhas aqui, ó. E ela vai encaixada nessa lateral aqui. Encaixa bem facinho, beleza? Com ele apoiado, a gente vai fixar o parafuso aqui. Parafusinho. Beleza? A gente não vai encaixar essa peça aqui ainda. Agora a gente vai lá pro cabo flat. A gente vai ter acesso aqui aos flash do drive motor, do scanner e do painel. Eu não vou conseguir mostrar para vocês agora, mas eu posso deixar feito uma fotinha, né, da conexão para vocês, tá bom? Vou levantar aqui.
Vai encaixar bem simples, a gente levanta a tampa do scanner. Vocês vão conseguir visualizar, ó. Vou tentar deixar assim para vocês verem. A gente começa encaixando o cabo do motor. Em seguida o cabo do scanner. Tudo em linha reta, tá, pessoal? Na mesma posição que vocês tiraram, é o mesmo que você vai colocar. Estou fazendo com uma mão que é mais complicado aqui. Do painel é a mesma coisa. Linha reta. Não precisa botar muita força, tá, pessoal? Senão danifica o cabo. Depois tudo conectado certinho. A gente ainda não vamos travar a tampa do scanner ainda, tá? Vocês podem ver aqui que continua solto, ó. A gente não vai travar ele ainda. Porque a gente precisa encaixar essa tampa aqui. Como vocês podem ver, tem 2 pontos de fixação que é referente a essa base aqui, ó. Tá? Então, para isso, aquele mesmo esquema, tá? Vou tentar levantar para vocês verem aqui. Do jeito que a gente tirou, a gente vai encaixar ele no local. Vou dar aqui assim para vocês já. Ó, ele saiu nessa posição. A gente vai encaixar nessa posição aqui novamente. Ó, nesse sentido aqui. Como vocês podem ver aqui, ó, tem um pininho de trava aqui. Tem outro aqui. Aqui você já vê que tá ressecado, que tá quebrado. E aqui tem uma outra trava. Beleza? Vou voltar aqui para vocês verem. Ó, aqui tem o primeiro pininho de trava. Aqui onde vai encaixar o terceiro. E por último, aqui atrás aqui, ó. Então, pra gente encaixar, a gente vai pegar nessa posição aqui, ó. A gente vai alinhar todas as travas. A gente deixa alinhadinho. E vai subindo, ó, bem devagarzinho. Vocês vão ver aqui, ó, que esses travinhos aqui tem que encaixar exatamente nesse buraquinho aqui. Sem resistência, tá, pessoal? A gente vai levantar a tampa do scanner agora. Vocês podem ver lá, ó, encaixa facinho, facinho. Sem resistência. Beleza? Feito isso, a gente vai parafusar a tampa, né? A travinha da tampa. Com esse parafusinho com uma argolinha. Vamos levantar a tampa do scanner de novo. E vamos parafusar nesse ponto aqui, ó. Boa. Feito isso, já tá tudo pronto. Agora a gente abaixa esse pontinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês de novo. Ó, a gente vai levantar a tampa do scanner, já vai estar nessa posição aqui. A gente levanta e empurra essa parte aqui pra dentro. Todinha pra dentro, ó. Tá? Aqui, ó, com outra mão você pode segurar lá pra dentro. Vai abaixar a tampa do scanner todinho. Verifica se ele alinhou completamente, ó. Vocês podem ver que ele tem que estar alinhadinho, ó. Totalmente alinhado aqui. A mesma coisa serve para esse outro lado, ó, totalmente alinhado. Aí para a trava encaixar no lugar, basta você levantar e abaixar. Já travou a tampa no local. Prontinho. E tá finalizada a montagem, pessoal. Esse foi a troca do pick-up roller e do separador de papel. Beleza? E é isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para novas notificações. E até o próximo vídeo.